professor da Sociedade de Debate Soteropolitana, e vou estar aqui ministrando a capacitação de argumentos principiológicos para vocês, requisitada pela Tobias Barreto, a DNCD da Condeb. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero que essa capacitação seja uma capacitação maravilhosa, extremamente produtiva. Ela foi pensada com muito carinho. Então, enfim, tem muito esforço aqui e fiz ela com muito amor. Por favor, essa capacitação bastante interativa. Então, eu vou pedir bastante participação de vocês. A gente vai construir as coisas juntos. Não tenham absolutamente nenhum medo de abrir o microfone, falar alguma coisa, digitar alguma coisa no chat. Eu estou acompanhando o chat, eu estou acompanhando vocês por aqui. Então, eu vou pedir intervenção, vocês podem abrir o microfone ou levantar as mãos assim para ter alguma ordem, alguma coisa desse sentido. Mas, por favor, interajam com a gente, interajam comigo, que a gente vai tornar essa capacitação ainda mais produtiva. Argumentos principiológicos. Essa capacitação vai ser dividida a partir do sumário que eu estou mostrando aqui. Eu vou primeiro conceitualizar com vocês, mostrar quando vocês vão escolher o principiológico, como identificá-lo e quais são as suas limitações, a construção principiológica per si, alguns princípios em espécie, para a gente materializar e pensar melhor princípios individualmente, e um testezinho final para a gente construir o que a gente aprendeu juntos. Tá, vamos lá. Primeiro conceito. Um primeiro passo muito importante aqui. Quando nós tomamos uma decisão, nós somos norteados por alguma coisa. Essa coisa é um código moral. É um conjunto normativo sobre os quais a gente julga o que é o certo ou errado, o que é o justo ou injusto, o que é o bom ou ruim. Majoritariamente, dado a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, tanto a forma como a nossa mentalidade foi projetada pelos últimos milênios, a gente tem um código moral essencialmente consequencialista. O que é o consequencialismo? É analisar as consequências da ação que a gente vai ter. Então, o nosso norte moral é um norte moral que majoritariamente leva em consideração o que eu vou fazer vai gerar mais consequências positivas ou negativas. Isso para absolutamente tudo na nossa vida, né? Então, uma das principais formas do consequencialismo é o utilitarismo. O utilitarismo é uma forma consequencialista que mede as consequências das nossas ações conforme a capacidade que elas têm de maximizar a nossa felicidade e minimizar o nosso sofrimento. Isso não quer dizer que o utilitarista ele é egoísta, de forma alguma. Inclusive, 90% dos debates vão ter argumentos majoritariamente consequencialistas. Absolutamente tudo que a gente pensa no debate competitivo é construir um argumento e lidar com ônus, que é basicamente mostrar porque aquela medida é boa para ser colocada, para ser imposta, para ser determinada, diminuindo o máximo possível das consequências negativas que elas têm. Então, você vai analisar uma policy, por exemplo, o que você vai pensar nessa policy? Eu vou construir um caso. O que esse caso é, em essência? Efeitos positivos. Vou lidar com os ônus. O que são esses ônus? Efeitos negativos. E assim você vai mostrar utilmente como a sua policy maximiza a felicidade, minimiza o sofrimento. Esse é o norte moral que nós vamos ter em 99% dos debates. Contudo, existe um conjunto de normas morais mesmo, nortes morais, sobre o qual o ser humano, ele intuitivamente não negocia ou não substitui. Para fazer esse experimento mental, eu quero citar 3 exemplos, que são exemplos em que o utilitarismo, o consequencialismo, ele falha. Ou seja, as consequências positivas superarem as negativas não norteiam o nosso comportamento. A primeira delas é a dignidade. E aqui, não necessariamente vocês vão utilizar todos esses exemplos em debates, até porque alguns são bem extremos, é só para a gente realmente construir o conceito juntos aqui. Esse aqui, ele é bem pesado, ele é sempre citado nas capacitações de princípio, então eu vou citar ele aqui também, e ele ilustra bem esse ponto. É um Tough Experiment, é um experimento, uma postulação de caso, que é a postulação do estupro sem dano. O que esse projeto propõe? Pense em um homem que violenta uma mulher que está 100% inconsciente. Ela não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu, nenhum dano foi gerado ao seu corpo, então foi completamente, absolutamente sem danos, e ela jamais se lembrará disso no futuro. A ação deste homem maximizou o seu prazer e inexistiu sofrimento, porque a mulher jamais vai se lembrar e não teve danos ao seu corpo. O utilitarista, aquele que mede
a qualidade, o bem de uma ação a partir da maximização da felicidade e minimização do sofrimento, vai dizer que esse ato foi moralmente bom. Mas existe um conjunto moral interno dos seres humanos que tem um repúdio absoluto por essa ação. Algo que é inegociável, algo que é impossível de se conceber como uma ação minimamente correta. Ou seja, a dignidade da pessoa, ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de não ser um meio para um fim, um mero objeto para alguma coisa, é algo que pra gente é muito especial, muito importante, e que qualquer pessoa intuitivamente avalia como sendo uma coisa absurdamente importante, independentemente das consequências. Independentemente se isso gerou um bem-estar ou um mal-estar, dane-se se gerou mais benefícios do que malefícios. Ou seja, o utilismo comumente ignora aspectos da dignidade humana. E tem vários outros exemplos que isso também se aplica. Por exemplo, uma proposta que legaliza a tortura de pessoas para informações que são boas para a produtividade. Isso é horrível para a intuitividade da gente, que vê a tortura como algo horrível, como algo que tipo, tira a dignidade de um ser humano de maneira capital, mesmo que essa tortura gere efeitos positivos na medida em que informações vão ser coletadas e a coletividade pode talvez se beneficiar militarmente delas de alguma forma. Essas consequências, esse benefício, ele não supera o valor intrínseco da gente, que a gente tem de intuitivo, que é a dignidade daquela pessoa em não ser torturada e não ser utilizada como meio, enfim. Outro exemplo de conduta de feliz em falha são lances da psique humana. Aqui, e não necessariamente é um princípio, talvez ele seja, mas enfim, que é, por exemplo, se você viaja, você tem um relacionamento, você é uma pessoa casada, você viaja para a Alemanha e lá você trai o seu cônjuge. A pessoa com quem você traiu não conhece o seu cônjuge, nunca vai se conhecer, e o seu cônjuge jamais vai saber. Nunca vai saber disso na vida dele. O ato de traição maximizou o bem-estar da pessoa que traiu, minimizou o sofrimento, e nesse sofrimento ninguém nunca vai saber. E ele jamais vai retomar aquele ato de traição. Por que a gente acredita, quer dizer, por que majoritariamente a gente acredita que esse é um ato imoral, que esse não é um ato bom de ser tomado? Porque existe uma nuance da nossa psique que determina que quando a gente estabelece um vínculo de confiança com uma pessoa, independentemente das consequências positivas ou negativas, quebrar esse vínculo é negativo per si. Quebrar esse vínculo é algo abjeto, é algo horrível per si. Independentemente da pessoa descobrir ou não. E isso é muito mais psicológico aplicado a agente especificamente, mas muitos agentes têm princípios internos muito importantes, todos nós temos princípios internos muito importantes, que nós não quebramos, mesmo que pragmaticamente, que consequencialisticamente seja bom ou apresente mais benefícios do que malefícios. Por exemplo, uma pessoa que ama muito a sua nação, provavelmente jamais colocar ela sobre um regime ditatorial, mesmo que o regime ditatorial vá resolver todos os problemas. Porque, provavelmente, está no set pessoal daquela pessoa, no set daquela pessoa, de que o valor da democracia para o seu povo, pelo amor que ele tem ao seu povo, ele jamais botaria o seu povo em uma situação de ser colocado na ditadura. Então, mesmo que fosse pragmaticamente positivo, consequencialisticamente positivo, aquela pessoa jamais faria isso, porque é um valor pessoal dela, o amor ao seu povo e não colocar ele naquela situação. O terceiro ponto é um ponto mais difícil de provar e desmaterializar, e é um ponto que aparece bastante em debate. Bastante não. Que aparecia muito em debate, hoje em dia está aparecendo menos. Que é o ponto do sentido versus experiência. Eu não sei se vocês já viram Black Mirror, mas tem um episódio. Não sei se o nome do episódio é San Junipero ou se é algum tipo de circunstância que acontece dentro do episódio. Mas é basicamente uma realidade simulada na qual tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Um Tsukuyomi Naruto, por exemplo. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, todos os seus sonhos foram percebidos e agora você é uma pessoa realizada. Existe algo dentro da gente que gosta da experiência ser verdadeira. Algo que denota que só é real se aquilo for no mundo, se aquilo for ancorado na própria realidade. Ou seja, a gente ser feliz em uma realidade simulada, em uma realidade alternativa, muitas vezes coloca como intuitivo ao ser humano de que aquilo não é real. E que, portanto, aquele bem, aqueles sonhos atendidos, aquilo que está acontecendo dentro daquela realidade, não é realmente bom. Não é realmente positivo para a gente. É um pouco mais difícil de provar, né? Porque eu acho que na prática
maximização do prazer dentro dessa situação é algo muito intuitivo, mas é algo que também muitas pessoas vão tomar como algo que, tipo, fere alguma coisa dentro da gente, sabe? Algo que, tipo, eu quero que seja real, e se não for real, não vale muito a pena. E justiça. E justiça eu vou guardar para o final, porque eu vou tratar bastante de justiça no final da capacitação, então eu vou retomar o ponto de justiça posteriormente. Mas, dando um spoilerzinho, tem atos que, ainda que pragmaticamente positivos, porque colocam mais consequências positivas do que negativas em campo, eles não são atos justos. Então, por exemplo, isso aqui é um pouco mais extremo, assim, vocês vão usar esse debate provavelmente, mas é bom para ilustrar isso. Se uma pessoa chega doente em um hospital, ela tem uma doença mediana, ela vai sair viva, tranquilo, e tem outras 5 pessoas morrendo. Esta pessoa que chegou no hospital pode salvar as outras 5 pessoas, caso ela morra e doe seus órgãos. Matar aquela pessoa para salvar outras 5 vidas é utilitariamente bom. Você maximiza o bem-estar de outras 5 pessoas, outras 5 famílias, outros 5 grupos de amigos, muito mais pessoas saem beneficiadas desse ato e minimiza o sofrimento. Aquela pessoa obviamente vai morrer, né? A pessoa que doou seus órgãos vai morrer, mas é uma família, um grupo de amigos, uma pessoa em detrimento de outras 5. É justo matar uma pessoa que não fez nada, que não cometeu nenhum crime, nada desse sentido, mesmo se tivesse cometido, né? Mas enfim, uma pessoa que nada fez, que só chegou no hospital, falecer para o bem de outras 5 pessoas? Seria justo cometer esse ato? Existe algo dentro da gente que diria que não. Ainda que, consequencialisticamente, isso fosse algo que maximizasse o bem-estar e minimizasse o sofrimento. Então, existem muitos momentos em que, de fato, o utilitarismo, ele esbarra em uma normatividade que é irredutível e insubstituível para o ser humano. E eu exemplifiquei de 4 formas, né? E isso é justamente o princípio. E aqui essa definição de princípio, ela é uma definição diretamente tirada do módulo da Luísa Cortes, que é um dos módulos que eu usei fortemente para fazer essa capacitação, que é valores. O que é um princípio? São valores e direitos derivados de métricas morais não consequencialistas, partindo da ideia de que existe um conjunto normativo irredutível e insubstituível, derivado da nossa condição enquanto ser humano. Então, por que não consequencialista? Porque a violação de um princípio independe de coisas positivas ou negativas acontecerem pós-violação do princípio. A violação per si é um problema. Então, se você mata uma pessoa para salvar a vida de 3-5, não importa a consequência. Per si, matar uma pessoa para esse fim não é justo, portanto, não é principiologicamente correto. Então, dignidade, liberdade, autonomia, eu vou colocar isso nos princípios de espécie futuramente, mas todos esses são valores, são direitos, são coisas que a gente tem e que, uma vez violados, eles causam um incômodo, uma objeção dentro da gente, ao ponto de ser uma moção, uma medida, e é aí que o caso principiológico nasce. Porque se você coloca isso a um grau de intuitividade para um juiz, e você prova para ele que, de fato, aquela ação, aquela medida que a moção está propondo, fere algo que para ele é inviolável dentro do coraçãozinho, você provavelmente vai ter muito bem no debate. Né? E isso independente de qualquer coisa, se é positivo ou negativo, porventura, vai acontecer. Partindo psicológico do debate party, principalmente, esse slide aqui foi tirado muito da capacitação do Dylan Carpenter, que eu vou também colocar no final. Majoritariamente, da linha argumentativa do debate party, tem 2 componentes, né? Por que acontece e por que importa. Os argumentos pragmáticos, que são os argumentos que partem de lógicas consequencialistas, que geram mais positivos do que negativos, e assim a gente só pesa para convencer o juiz, focam muito no primeiro componente. Por que uma determinada coisa acontece? Argumentos principiológicos, eles dão muito mais peso no porquê importa. Porque aquilo que está sendo violado é um ponto que é fundamental, intrínseco à própria condição humana. Um exemplo que ele dá é essa casa baniria zoológicos. É uma noção clássica do circuito internacional. Acho que ela foi a final de algum WDC há 40 mil anos atrás. Mas essa casa baniria zoológicos. E o primeiro argumento é: zoológicos são cruéis aos animais, banir zoológicos para a crueldade. Essa é uma lógica consequencialista. Eu te coloquei que animais sofrem por se submeterem a coisas do zoológico. Se eu for banir o zoológico, eu minimizo a crueldade que acontece com os animais. Portanto,
eu minimizo o sofrimento deles. Isso é uma lógica consequencialista. E aí, um modelo pragmático de caso iria passar muito tempo provando como o zoológico é cruel ao animal, trazendo bastante análise para colocar isso na mesa, falar que como esse banimento aconteceria e como a crueldade seria parada. Uma lógica principiológica partiria do segundo pressuposto. Parar a crueldade importa porque animais sentem prazer e dor. E, portanto, é principiologicamente correto que eu prive eles, de que eu não submeta eles a essa condição. Então, é um foco muito maior do segundo elemento, de como é principiologicamente fundamental a gente impedir que esses animais sentam prazer e dor. São lógicas distintas, fundamentalmente distintas, mas são lógicas, uma pragmática, outra principiológica. Mas claro que nem sempre isso é verdade, né? Então, normalmente o trade-off que você quer pensar dentro do debate é o que eu acho que persuade mais o juiz? Passar mais tempo provando como isso acontece ou passar mais tempo provando como aquilo importa para a pessoa? E claro, esse como aquilo importa para a pessoa, para ser um princípio lógico, precisa partir do pressuposto de que aquilo que está sendo violado é algo que toca em uma condição humana, toca em uma condição fundamental de um Estado, da natureza, do ser humano como um todo. E que se isso for violado, coletivamente falando, é difícil pensar naquele grupo como digno. Então, se os zoológicos permanecem e animais são submetidos a condições cruéis, é possível considerar a coletividade de alguma coisa? Se eles estão sendo submetidos a crueldade todos os dias, eles são ainda vistos dignos de direito? Provavelmente não, porque eles são esvaziados de seu significado para serem instrumentalizados por benefício de outra pessoa. Por isso, é psicologicamente correto tirar eles dessa condição, entende? Então, a lógica, ela parte desse pressuposto. Vamos escolher. Vou tentar. Antes de qualquer um desses quatro, disclaimer muito importante. Princípio lógico são A, extremamente complexos de serem rodados, como a gente vai ver posteriormente. B, nem todo o circuito brasileiro de debates lê princípio da melhor forma possível. Eu acho que no circuito estrangeiro essa dificuldade ela existe bem menos. As pessoas rodam o princípio lógico com muito mais frequência e abusam muito mais do princípio para ser persuasivo no debate. Boa parte dos juízes brasileiros não leem princípio tão bem. Acredito que lógicas psicológicas não funcionam, elas não são tão persuasivas, elas são contingentes a argumentos pragmáticos, ou seja, elas não são tão centrais assim quanto consequências práticas, até porque, como eu falei antes, né, a gente é projetado mentalmente para ser pragmático, para ficar medindo consequências negativas e positivas. O capitalismo manda que a gente faça isso, né? A gente precisa contrabalancear o tempo com o valor do dinheiro, o valor do dinheiro com o valor do produto. Continuamente nós somos incentivados a pensar por esse teorema. Então, é difícil persuadir um juiz de que a consequência de um ato não é o que importa mais, mas sim o valor do ato per si e o que ele danifica per si. Então, ler o princípio é algo que se exige um trabalho mental que muitos juízes não estão tão felizes assim de fazer, não têm muita paciência de fazer, ou mesmo só não fazem mesmo e colocam os psicológicos para trás. Então tem muito isso em mente, e aqui o case file de juiz é até um pouco importante, não deveria ser. No mundo perfeito, vocês deveriam poder rodar, virem que é bom, vocês têm segurança nele. Na prática, infelizmente, o circuito brasileiro tem essa peculiaridade, esse disclaimer precisa ser feito. Então, é interessante você saber se o juiz que está na sua mesa, se a mesa que está ali te julgando, realmente valora o princípio de alguma forma. E valora o princípio de verdade, valora o princípio bem. Porque não vale muito a pena, tipo, pragmaticamente falando, você fazer o princípio lindo e na prática o seu chair não tá muito ligando e acha que toda lógica pragmática é superior, sabe? Infelizmente é assim que a gente... Infelizmente, claro. Porque princípios são lindos e maravilhosos. Mas enfim. Feito esse disclaimer inicial, primeiro quando escolher. Quando existe um resultado que é certo ou muito plausível de ser exclusivo para o seu lado. Qual é o problema aqui? Uma forma muito simples de lidar com o princípio é chegar e dizer: show, concordamos que isso é um princípio, concordamos que isso é fundamental, mas ou A, você fere ele de outra forma, ou B, nós não ferimos ele, ou C, concordamos que ele é bom, conseguimos garantir ele muito melhor. Por exemplo, pense em uma moção sobre, sei lá,
Políticas de housing, por exemplo, que é o exemplo que o Dylan cita. Housing é tipo dar casa para pessoas. Boa parte do caso psicológico é um bloco analítico gigantesco para provar o porquê que isso é um direito intrínseco e fundamental e cumprir todos os ônus de prova que eu falei antes de análise, que é fundamental para o princípio T, né? Ou seja, boa parte disso não vai pessoa de juiz de nada. É só você mostrando que esse princípio existe e ele importa. Isso é analítico, isso é verdade em ambos cenários do debate. Se nessa moção o primeiro governo passa 30 minutos, 7 minutos, falando como housing, como dar casa às pessoas e garantir a comunidade das pessoas é fundamental, e chega a primeira oposição e fala, concordamos, nós fazemos isso muito melhor, a oposição vai ganhar. Mesmo que você tenha conseguido calcular uma rota psicológica relevante e importante. Por isso, quando a moção te garante a violação de algo, os princípios são bons. Porque outras bancadas não podem dizer que elas garantem isso em alguma medida. Por exemplo, essa casa implementaria uma taxação de 100% em heranças. Ou seja, uma pessoa faleceu, toda a herança dela morreu. Governos podem fazer um princípio lógico de como heranças são ilegítimas. Para a oposição, eles precisam concordar que eles não vão ter herança, né? Que, tipo, é governo que não vai ter herança, a oposição vai ter herança. Ou seja, é impossível a oposição jogar nessa mesma lógica. Tentar dizer que não, que a herança... Ele precisa ou dizer que a herança, na verdade, são legítimas de alguma forma, ou traçar outro caso. Eles não podem disputar isso, eles não podem provar que eles também têm isso em algum grau, porque eles precisam conceder que governos não têm herança e eles vão ter. Em cima disso. Então, isso é viável porque ambos os lados concordam no resultado de não haver mais heranças do lado dos governos. E aqui, por exemplo, moções de soberania são importantes de serem citadas aqui, porque elas muitas vezes pecam nesse primeiro passo. Sei lá, aquele clássico de acreditar que os Estados Unidos intervir na soberania de algum país importa. E aí o primeiro governo faz todo um caso lindo, maravilhoso, sobre como o país precisa ser soberania e que a intervenção militar é horrível e tal. Aí chega a oposição e fala, ok, concordamos que soberania é importante. Qual a soberania que vocês têm? Na medida em que boa parte do governo de vocês é feito por milícias, por agências militares paralelas ao Estado, que normalmente estados que estão em situação na qual intervenção militar é minimamente pensável, acabam acontecendo, né? Tipo, vários estados na América Central, por exemplo, são governados por ditaduras fortíssimas, por grupos paramilitares e tal. Qual é a soberania que aquele país tem? Como é que o povo se manifesta naquele sentido? Onde é que a democracia existe? Não parece que governos têm tanta soberania assim, né? Porque quem está decidindo pelo povo é ok, alguém do país, mas uma ditadura, um grupo paramilitar que está pouco se fudendo para a população. Então, tome cuidado, porque muitas vezes, mesmo que a moção pareça te garantir algo, porque existe intervenção lá do sem intervenção, então, tipo, teoricamente isso estaria no primeiro escopo, porque o resultado é certível, né? A intervenção é certível, não necessariamente não existe outra do seu cenário. Então, você tende a pensar de uma maneira mais abrangente. E cuidado quando roda coisas de soberania. Eu acho soberania complicado de rodar por esse motivo, sabe? Não, esse tipo de moção sempre tem uma nuance em que o Estado intervido não é tão soberano assim na prática. Segundo, moções com princípios óbvios. Outro ponto aqui, né? Essa casa interviria militarmente no Sudão. Obviamente tem coisa de soberania aqui. Talvez você consiga provar a excludência do princípio, falar não, que como os grupos... o slide não está aparecendo mais para ti? Alguém está tentando... Para mim tá aparecendo, mas não sei se é porque o Silvano tá travando um pouco, mas tipo, para mim tá aparecendo. Vai deixar de travar. Mas... Agora você travou assim. Em alguns momentos você tá travando bastante, mas agora você voltou. Ok, eu vou parar de compartilhar com a gente para ver se a gente resolve esse problema. Bom, pode me interromper, tá, gente? Se algum problema técnico vai acontecendo, não. Mostrei isso completamente. E eu resolvi virar. Imediatamente eu pontuo o freio. Tá. E para mim, para se estar transmitindo para vocês também,
Voltou. Maravilha. Então, quando existe algum princípio do claro e objetivo, né? Essa aqui diretamente. Essas noções não são mais tão comuns assim, como eu falei, né? As noções de simulação, tipo, você vai entrar em uma simulação artificial e tal. Obviamente tem alguma coisa ali sobre experiência, o valor do significado per si, que talvez possa ser explorado, alguma coisa que tire a autonomia, tipo, tem uma noção, acho que foi a final de uma Hard House, o campeonato gringo, que é você é colocado em um ponto em que você não consegue decidir absolutamente nada sobre o seu trabalho. Tipo, você é um ser humano, você tem uma função a ser colocada, você vai ser colocado numa posição em que você maximiza suas capacidades e jamais vai poder escolher o que fazer da sua vida. Mas você vai ser atendido em todas as suas necessidades de fome e tal. E aí, implementar isso ou não. Obviamente, existe alguma coisa aqui sobre autonomia, porque eu estou sendo restrita a minha capacidade de conseguir outro trabalho, de talvez conseguir um emprego que eu tenha mais renda ou menos renda, porque eu vou ser colocado em um emprego que eu não sei qual vai ser, dependendo da minha capacidade, de, tipo, minha capacidade, as capacidades técnicas daquilo ali, que é o que a moção propõe. Então, obviamente, estou sendo colocado e minha capacidade de escolha está sendo restrita. Então, quando isso é evidente, quando isso é claro, alguma relação de autonomia, uma relação de dignidade, uma relação de soberania, podemos estudar a possibilidade de princípios. Noções muito especulativas. Isso cola mais na gringa do que aqui. Mas, em noções de mundo, em noções de lamenta, no qual contrafactual é muito gigantesco, perpassa por muitas coisas diferentes, você pode encontrar um resultado que necessariamente vai acontecer, e acoplar um valor principiológico àquilo. Então, por exemplo, nessa casa lamento do pan-africanismo, eu posso chegar aí enquanto oposição e falar que, ó, eu não sei o que vai acontecer, governos podem falar sobre um montão de coisa. Tudo vai ser especulativo. Mesmo um monte de argumentos que eu consegui colocar para a plausibilidade, quem diria em 2010 que os Estados Unidos ia estar taxando a Europa, todos os aliados econômicos dele? Provavelmente ninguém, né? Mas aconteceu, coisas vão acontecendo em cima da outra, a gente não consegue pular enquanto pessoas estão postulando, e, majoritariamente, impactos são postulativos, são possíveis impactos especulativos. Mas isso aqui tem um princípio fundamental que ancorou majoritariamente aquele período. E é por isso que a gente lamenta aquilo. No caso do pan-africanismo, a gente pode pensar em, sei lá, soberania dos africanos. Então, o sentimento de coletividade e como isso tem um valor principiológico per si. Isso, garantidamente, não vai acontecer em governos. Porque, lamenta, né? Então, eu vou tirar o pan-africanismo do mundo. Independentemente do que o governo falar, tudo vai ser especulativo. Talvez na Nigéria, no Camboja, alguma coisa aconteça, algum ditador assuma e alguma coisa aconteça que esse impacto não vai acontecer. É difícil? É. Mas provoca argumento especulativo. Do meu lado, isso é certo de acontecer. Você acalma um pouco psicológico aqui. Pode ser útil também. De novo, juízes aqui tendem a comprar menos isso. Lá fora comprou mais, mas é um jeito. E a extensão. E eu botei uma pedinha, melhor que derivar. Muitas vezes acontece quando a gente, tipo, fomos secados completamente, lascou, tudo que eu pensei, a alta rodou. Faço o quê? Ave Maria cheia de graça. Casos principiológicos, quando eles são muito complexos, vários debatedores, eles acabam tendo medo de rodar, acabam não fazendo, não aproveitando muito das premissas. Isso aí sobra para casa baixa. E aí é aquele ponto que eu coloquei no início da capacitação, né? Como acontece, casos pragmáticos, por que importa casos principiológicos. E você encontra no porquê importa um valor humano, um valor da natureza daquela coisa sendo violada, e tenta acoplar um psicológico a ele e roda. Talvez você seja contingente à sua casa alta, talvez a casa alta vai conseguir pegar o que é o mais importante ou relevante antes de você, mas pode ser útil para garantir um segundo lugar, se você tiver alguma classificatória, uma semifinal, uma quarta de final, sobreviveu. Sobreviveu é uma moção curta, parabéns, é o suficiente. Não precisa ganhar todos os debates. Às vezes você precisa de um segundo para brincar, enfim. Às vezes procurar um segundo é mais estratégico do que tentar algo muito diferente para tentar ter a casa alta e acabar se lascando com isso. E princípios são meios não seguros, que são difíceis, mas são meios existentes que você possivelmente não derivar. E às vezes até conseguir ganhar ganhar da casa oposta em refutação, sabe? Você pelo menos tem caso. E aí o IP chega e se vira em refutação. Ou você mesmo, com a eleição, faz mais refutações assim e tal. Quer dizer, se você está rodando esse provavelmente não é positivo, mas enfim. Diga, Júlia.
princípios são mais comuns de rodar em casas altas ou em casas baixas? Eu já ouvi uma vez dizendo que normalmente rodam em casas altas, é mais comum, mas, tipo, também, tipo, você pode rodar em casa baixa e, tipo, eu vi que, tipo, é mais difícil ganhar com princípios em casas baixas. Até quando isso é verdade? E, tipo, o que é que tu acha sobre isso? Amiga, eu acho que, na verdade, justamente por causa dos psicológicos, eles são muito extensivos, muito complexos, e principalmente, eles não são tão intuitivos, porque o intuitivo é que a gente pense nas coisas pragmáticas, porque é como a nossa mente está projetada a fazer, normalmente princípios você vai na casa baixa. Que é tipo assim, quando as coisas que são intuitivas, os pragmáticos, as consequências foram tomadas, e elas possivelmente foram, aí o debatedor chega lá embaixo e fala, verdade que essa consequência importa, mas existe um valor que é acoplado a isso, que depende dessas consequências, e é isso que a gente tem. Então, normalmente, em casas altas, em casas baixas, perdão. Em casas altas, elas podem aparecer, especialmente quando duas primeiras opções. O princípio é muito óbvio. Tipo, obviamente tem alguma coisa sobre soberania, obviamente tem alguma coisa sobre dignidade, está muito claro ali. Então, isso possivelmente vai vir na casa alta, tem moções que realmente pedem princípio lógico, mas majoritariamente vem na casa baixa. Em termos de chance de vitória, como a casa baixa tem mais tempo de pensar e o caso psicológico é mais complexo, possivelmente a casa baixa tem uma chance de vitória um pouco maior e um pouco mais significativa. Justamente porque ela tem mais tempo de pensar, tem mais tempo de cumprir todas de prova que a complexidade do caso psicológico pede. Então, eu recomendaria majoritariamente. Eu vou usar a palavra recomendar mesmo. Tentar fazer isso na casa baixa. Mas, de novo, cuidado com o princípio. Eu não recomendo, tipo, não é todo debate que vai ter um trade-off principiológico, porque qual é a definição do princípio, né? É uma violação a algo fundamental e inerente ao ser humano. Nem todo debate vai oferecer isso. Às vezes o debate é só um microimpacto, às vezes o debate é só algo meio sentimental, às vezes o debate é política, tipo, uma política pragmática mesmo, que nem tipo, é uma política econômica. Muitas vezes não vai caber princípio ali. Então, muitas vezes não vai valer a pena mesmo. Quando eu digo que 95% dos debates são pragmáticos, é porque realmente são. Tipo, muitas vezes realmente princípios não cabem. Mas, quando eles couberem, enquanto você conseguir encontrar um bom princípio, eu tentaria mais na baixa. Se você estiver muito segura com ele, na alta vale também. Mas, tem que ser aqueles impactos pragmáticos primeiro. Porque eles são os mais efetivos e, por preconceitos da doutrina brasileira e tal, é importante que você já sangue eles. E aí você pode rodar no final do seu LO, e aí pede para o junto complementar. Vou seguir. Identificação. Essa primeira parte é bem mais leve, tá? A segunda parte vai ser bem mais pesada. Mas algumas recomendações genéricas de princípios. Quando você olha para a moção e você identifica o princípio, abstraia ele enquanto, ok, isso vai ser o princípio, é isso que eu vou rodar. Mas não limite esse princípio a uma linha fixa. Então, por exemplo, você viu uma moção sobre, e é um exemplo que eu vou usar futuramente, que é o exemplo que o Dylan usa na capacitação dele, que ele é bem bom. Deixa eu até pegar a moção. Onde tá? Essa ela implementaria em grande escala programas de CCTV, que é Sistema de Vigilância Transmitida em Tempo Real. Então, basicamente, essa tipo, no estado. Você seria vigiado o tempo inteiro a todo momento. Intuitivamente, eu olho para isso e eu sinto algo terrível na minha privacidade. Eu tenho o direito de não ser violado na minha privacidade. Isso é intuitivo para todas as pessoas. Não chegue e diga. E não chegue e fale. Privacidade. Como eu rodo isso? Quanto mais intuitiva for a linha, quanto mais direta for a linha que você tratar, provavelmente também as pessoas no debate vão ter para te refutar. Elas também vão pensar nisso, elas também vão ver que tem alguma coisa sobre privacidade aqui, e vão trazer linhas para blindar isso, para responder direto a isso. O que eu recomendo que vocês façam é tentar encontrar verdades que são emocionalmente fortes, relacionadas a essa violação que vocês identificaram, e que podem ser extrapoladas para argumentos. Então, o que acontece quando a minha privacidade ela é violada? Eu me sinto vigiado. Eu acho que o tempo inteiro eu preciso policiar minhas ações. Eu me sinto punido, porque eu não fiz nada de errado, e ainda assim estão me observando como se eu tivesse preso, como se eu tivesse feito algo. Normalmente está sendo vigiado assim, é algum castigo, é alguma coisa que está acontecendo comigo, porque eu sou alguém que é possível de fazer alguma transgressão. Eu me sinto vigiado, eu me sinto punido, eu me sinto confortável,
eu me sinto necessitado, eu me sinto que eu preciso tomar cursos específicos. Independentemente se algo foi legal ou não for, eu preciso tomar um curso de ação porque eu sei que eu preciso me vigiar. Isso são 3 coisas. Essas 3 podem ser extrapoladas para argumentos. Eu me senti muito desconfortável. Eu me senti muito desconfortável com essa extrapolada para argumento. Eu acho que o segundo é o mais, né? Eu senti que eu estou sendo punido de alguma forma. Isso pode ser extrapolado por argumentativa. Tipo, pô, quem está sendo vigiado são pessoas que estão sendo punidas, né, de alguma forma. Você só é vigiado, tem olhos sobre você, você é passível de fazer alguma coisa. Se eu estou tendo uma vigilância sobre mim, eu estou sentindo que atualmente eu estou sendo punido por algo que eu não fiz. Ser punido que algo que eu não fiz é um valor psicologicamente errado. Eu só sou punido se o Estado me processa, se eu violei uma lei, se o Estado me processa, depois de um processo legal, eu sou condenado. Isso é intuitivo e isso é inerente a qualquer sistema democrático do mundo. Se eu me sinto punido por algo que eu não fiz, e eu já sequer fiz nada, é um valor principiológico. Está sendo violado. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Não chegando falando privacidade, o que eu faço? Como isso chega em mim? Como eu me sentiria nesse lugar? E quais verdades eu consigo colocar aqui? E diante dessas verdades, quais podem ser talvez colocadas em alguma linha argumentativa? Muito importante sobre o princípio. E aqui para todos os PSs de plantão. Linguagem e conotação são fundamentais. Se o princípio mexe com algo que é inerente ao ser humano, use a sua retórica, use palavras fortes, use sentimento mesmo. Você realmente precisa acreditar no princípio que você está rodando, porque você precisa convencer o juiz de que ele também acredita nisso. Porque é algo que ele, enquanto ser humano, também se sente violado, também se sentiria mal se acontecesse com ele. O valor dele também seria colocado. E para isso, quanto mais você consegue usar a sua retórica, mais eficiente você vai ser. Ah, mas o BP não avalia oratória. Verdade. Mas é um elemento de persuasão adicional que você utiliza no seu discurso. Importante. Não rode psicológico com voz robótica, olhando para a tela como se fosse um nada. Use palavras, entonação, escolha palavras. Use palavras fortes mesmo, sabe? Cuidado para não ficar sobre o impacto. Porque daqui a pouco você está rodando um princípio e você está colocando um paralelo, dando uma palavra forte, tipo um exemplo do estupro sem dano da vida. Isso normalmente pega mal em debate, porque é um negócio meio extremo, né? Eu fiz aqui pra gente construir o conceito juntos, mas isso é um tanto quanto extremo, possivelmente vai ser conseguido ser agradado em debates. Mas use palavras fortes, use casos fortes, porque você realmente precisa passar para o juiz que ele acredita naquilo antes de você argumentar. Coisa interessante. Eu acho do que fere um valor principiológico, em alguma medida, é o próprio exemplo da CCTV, da vigilância do Big Brother. Tem câmera na rua. Tem câmera no seu condomínio. Tem muita câmera ao seu redor. Você já cede a sua privacidade a algum grau. Por que então você ceder mais? Introduz um ponto ótimo, um ponto crítico, em que a partir daqui é uma merda. Em espaços públicos, em espaços onde todo mundo pode me ver, tudo bem, eu realmente estou sendo vigiado, é pragmaticamente positivo, eu até cedo pragmatismo. Mas dentro da minha casa, dentro do meu carro, dentro da minha propriedade, ou dentro de um espaço onde eu não consigo fazer nada, é errado que eu me sinta violado, é errado que eu me sinta visualizado dessa forma. Então, identifique qual é o ponto em que o trade-off ele é comumente feito e extrapole ele. Mostre que a emoção extrapola esse ponto ótimo. Isso é muito complicado de autonomia, por exemplo, né? Ah, porque essa determinada medida, o Estado não pode fazer isso porque fere a nossa autonomia. A gente já meio que dá nossa autonomia para o Estado em muitas vertentes diferentes, né? A gente não pode sair daqui sem visto, a gente não pode entrar no lugar que a gente quiser, a gente não pode ficar pelado e sair correndo na rua. A gente já cede a nossa autonomia em muito grau para o Estado processar a gente e punir a gente caso a gente faça alguma coisa. Qual é o ponto ótimo disso? Quando nossas ações, até o momento em que nossas ações estão ferindo alguém, ou podem alguém, é ok restringir a sua autonomia. Diante disso, se eu não posso restringir ninguém, se isso não está fazendo mal a ninguém, não pode. Entendeu? É esse ponto ótimo que comumente ajuda o adjudicador a ter esse imenso esclarecido. Porque é muito fácil a outra bancada chegar e falar: pô, seu princípio não faz sentido, você já cede isso no dia a dia. Isso não importa muito. E comumente princípios são cedidos em uma medida no dia a dia. Mas pontos ótimos são produzidos para isso. E o ponto da tese, da claim, eu vou colocar mais pra frente. Limite do princípio, isso é muito importante. Mesmo que exista um princípio,
E aqui, tanto para você lidar com o caso psicológico, quanto para você pensar no caso psicológico per si, existem limites e princípios. Por exemplo, o limite do consentimento em caso de autonomia. Se eu, deliberadamente, cedo a minha autonomia para alguma coisa, se eu tenho consentimento livre e consciente de algum direito meu ou de algo que eu estou fazendo, tá consentido. Big Brother. Eu deliberadamente cedi parte da minha autonomia, do meu direito de ir e vir, e de não fazer algumas coisas enquanto estou dentro da casa. Big Brother é errado, é psicologicamente errado. Meu consentimento, eu tenho consentimento, eu tenho também o direito de controlar meu próprio corpo e de determinar aquilo que eu posso ou não posso fazer. Se o meu corpo, se eu livremente digo que eu posso entrar no Big Brother e ter a minha autonomia restrita, não é errado. Isso pode ser invalidado quando no consentimento existe algum vício, coação ou manipulação, por exemplo. Se, por exemplo, esse é um outro experimento mental interessante. E talvez eu não use esse debate porque de novo é um pouco pesado, mas se uma pessoa decide doar todos os seus órgãos e falecer, quer dizer, não precisa falecer, se uma pessoa decide doar um órgão, ela vai ter qualidade de vida por dinheiro. Isso é um ato autônomo? Depende. Se na situação que aquela pessoa tá, ela precisa fazer aquilo para sobreviver, se tudo ao redor dela diz que é imposto a ela uma necessidade de que ela precisa fazer aquilo para sobreviver, não é autônomo. Ela está sendo forçada aquilo, ela está sendo coagida aquilo, senão ela morre de outra forma. Então não é um ato 100% autônomo. Enquanto a manipulação, né? Manipulação política e tal, se você não tem todas as informações possíveis para tomar uma decisão, o consentimento que você tem sobre aquela decisão não é livre. Você está sendo manipulado a tomar uma decisão que provavelmente, se tivesse todas as informações, não haveria. Quando existe alguma desigualdade relevante ou econômica, aqui o exemplo da pessoa que doa seu órgão se aplica, ou quando a escolha é irrefletida ou leviana. Então, na prática, consentimento pode determinar um ponto em que o princípio de autonomia não seja suficiente. Então, se uma moção, isso você perceba a autonomia, mas perceba que a oposição pode falar que existe um consentimento aqui, talvez seja melhor você partir com a linha pragmática. A do dano, que eu vou passar primeiro, é bem intuitiva, né? Tipo, sua liberdade, sua autonomia termina quando o outro começa. Então, tipo assim, eu não sou uma pessoa livre para sair na rua pelado, porque isso gera um dano ao pudor de outras pessoas que não são obrigadas a viver pelado andando na rua. Ou seja, minha liberdade pode ser restrita, minha autonomia pode ser restrita, se isso gera um dano a outra pessoa. Bem intuitivo. E proteção do Estado da sociedade, né? Que também é um tanto quanto intuitivo. Pode, e tem casos muito bons, sobre o Estado ser legítimo per si. Valente, corajoso, boa sorte, mas existem. Mas, em via de regra, é intuitivo que a gente acredite que a gente cede nossa autonomia, a gente cede muita coisa para o Estado, porque a existência do Estado depende de a gente ceder isso. E essa existência também faz com que a gente consiga exercer princípios. Meu princípio, minha vida, por exemplo, provavelmente estaria ameaçada se o Estado não existisse. Outra pessoa poderia ter a liberdade de me matar sem ser processada, sem ser punida. Então, enfim, existem trade-offs que a gente faz, que a gente segue o nosso princípio para ter um benefício, e que muitas vezes legitima aquela perda. Construção. E aqui a nossa conversação começa a ficar um pouco mais densa. O modelo de construção é o modelo de construção da Luísa Cortes. E eu vou passar para o diálogo para aqui. O princípio, ele tem 4 passos fundamentais. Existe. Porque não psicológico, ele existe. A importância dele, que provavelmente você vai passar mais tempo fazendo. Como a proposta bancada da outra bancada danifica esse princípio e seu pesamento. Eu tenho algumas relações sobre o seu pesamento no futuro. Mas destrinchando cada um deles. E aqui, se você coloca isso aqui em papel, você grava isso aqui, tenta seguir cada esses passos, metade do caminho andado, mas você precisa entender também o que cada um representa. Para provar que o princípio existe, algumas perguntas são importantes de se fazer. Primeiro, ele realmente existe? Segundo, ele é um princípio primário ou secundário dentro daquele debate? Por exemplo, retribuição é um princípio secundário à justiça.
é justo eu fazer alguma coisa, tipo, é justo punir uma pessoa sobre algo que ela fez. Se ela fez algo mais grave, é justo retribuir aquele crime mais grave com uma punição mais grave. Isso é o princípio da retribuição, mas ela parte da justiça para funcionar. Ele é primário ou secundário. Isso é importante em extensão, às vezes. Porque cada aula pode ter coberto um princípio secundário, você vai explicar por que você tem um princípio primário, como é que ele abarca o secundário, por exemplo. Mas uma pergunta menos relevante das 4. Ele é apropriado para o debate, isso é muito importante. A evaluação que você está falando não só existe, o princípio não só existe, mas ele é adequado ao que o debate propõe, a avaliação realmente viola o princípio que você está falando que ele viola. Ele convence, é o princípio tipo, que realmente vai fazer o adjudicador pensar sobre isso e fazer com que ele realmente tenha um curso de ação diferente ao decidir o debate. Quando você prova que o princípio ele existe, ele é apropriado para o debate, ele realmente é convincente, provar que ele é convincente não, você precisa se perguntar isso. E o primário e o secundário também você precisa mais se perguntar do que provar. A prova mesmo é ele existir e ele ser apropriado para o debate em questão. Você passa para a relevância dele. Dada a prova de que ele existe e de que o debate realmente é apropriado a ele, como esse princípio se aplica no caso? Por que ele realmente importa para esse debate? E como ele se relaciona com a condição humana? Isso é, por que o princípio ele é um princípio? Por que ele importa? Por que a autonomia importa? Por que dignidade importa? Por que no sentido, na CCTV, na vigilância, o porquê que eu senti? Por que eu senti a minha privacidade ser violada? O porquê que a punição sem eu ter cometido um crime, que é o que acontece quando eu estou sendo constantemente vigiado, por que isso importa de verdade? Por que isso é um bem que realmente não pode ser violado? Por que o ser humano, se isso for aplicado em uma larga escala, super grupo de seres humanos, o porquê que esse grupo de seres humanos poderia ser considerado menos humano? Por que isso esvazia uma parte de sua dignidade? Por que enfim, o direito de só ser punido quando você faz algo, como o direito à sua privacidade, como a sua autonomia, se correlaciona com a sua condição enquanto ser humano. Isso dá uma camada de relevância fundamental ao seu princípio. O dano, como a proposta da bancada fere esse princípio, por que ele é ferido e por que ferir ele é ruim, ou porque ferir ele é ruim está mais na relevância, mas é basicamente mostrar como que a bancada ela vai fazer com que aquele valor psicológico que você apresentou, ele é ferido, ele é colocado para baixo. Isso também se aplica porque ele é apropriado para o debate, lá em existência. Então, você prova que ele existe, você nomeia ele, você diz, olha, esse princípio, ele existe por essa e essa análise, ele existe para o debate por isso. Esse princípio importa por esses motivos, ele é fundamental para a identidade humana por esse motivo. A outra bancada, ela fere dessa maneira. E esse ferimento, ele é muito negativo por isso, isso e isso. E por fim, só para o seu valor, ele é mais importante, mais relevante, frente ao resto que é apresentado pelo debate. Aqui é importante uma coisa, né? Porque sopesamento comumente é associado à ideia de que existe impacto. Sopesar sem impacto não faz sentido, porque a própria definição de sopesamento parte do pressuposto de que você tem impacto A, impacto B, qual é o que é sopesado. A Hadar fala isso na capacitação sobre engajamento dela. O próprio Rashid Kumar, quando ele faz a capacitação de princípio dele, fala que princípios não são sopesados, que não existe sopesamento em princípio. E aí a Cortes e o Dylan McCartney contrariam isso. A melhor explicação que eu tenho para isso é, primeiro, sopesamento não é somente de impacto, eu posso sopesar relevância também. E aí o Rashid fala sobre comparar, ao invés de sopesar. Aí é uma mera nomenclatura, enfim. Não importa tanto assim. Ou porque o princípio tem impacto, sim. O impacto do princípio é seu próprio ferimento. Redundante? Sim. Mas o seu próprio ferimento é um pressuposto de comparatividade com outros princípios também. Então, a gente pode sanar essa dúvida doutrinária dessas duas formas. E a estrutura sobre a Constituição. Dado que você precisa provar que o princípio ele existe, ele é relevante, a outra bancada começa andando com ele, e você precisa sopesar ele frente a outros valores. Estrutura científica prática. Primeiro passo que você faz. Você nomeia o princípio. Claim. E eu vou tratar de claim e como fazer e postular uma claim. O próximo passo vai ser questão para vocês entenderem a estruturação deles. Ou seja,
E você possui o princípio, existe a relevância do seu casamento. Como isso se aplica na estrutura do princípio? Você primeiro introduz ele com a claim. E aí a claim, ela se parece bastante com a existência, né? Porque você tá... Se parece não. Mas ela pode ser muito bem acoplada dentro da existência. Você nomeia o princípio e já parte para provar o que ele existe, como ele existe no debate, como ele é adequado. A fundamentação dele, que é a sua razão de existência e razão de relevância, bem como ele é ferido no caso em questão. Então, se correlaciona bastante com relevância e dano. Então, o escopo de fundamentação é justamente o escopo em que você me demonstra como esse princípio é relevante e como esse princípio ele é ferido. Garantia é o terceiro passo, que eu vou tratar mais pra frente, destrinchando cada passo da estrutura, mas, enfim, dando spoiler aqui. Analogia, exemplo, retórica que torne o princípio que você trata mais prejudicador. Peguei um fato que eu faço esse impacto, mas eu esqueci. O impacto, mesmo que o princípio dependa de impacto, a gente ainda consegue impactar princípios. A principal forma de fazer isso é o utilitarismo de regra, caso você queira impactar o seu princípio. Que basicamente, se você segue esse princípio, no longo prazo, a tendência é você gerar mais benefícios do que malefícios. Então, se você respeita a soberania do país, no longo prazo, a tendência é que existam mais benefícios do que malefícios para aquele próprio país. É mais plausível que aquele, porque quando a soberania é ferida, outros países colocam seus interesses sobre o seu, e aí você se lasca. Isso é um impacto pragmático, né? É algo que acontece, é uma consequência daquela medida. Isso, teoricamente, é evitado quando você respeita o princípio, ou seja, respeita o utilitarismo de regra, que é, ao respeitar isso, no longo prazo, mais ganhos do que malefícios. É uma forma de impactar princípio. Caso você veja ainda um pouco inseguros como razão ao princípio e tal, para ter algum impacto pragmático palpável, isso não torna o seu princípio não princípio, tá? É uma forma de você impactar, até às vezes para facilitar. E a gente amplia isso aqui nesse substrato. Tese, framing, prova de resultado, prova de princípio e o afastamento que repete. Então, a tese é a claim, né? Então, tese, claim. Isso aqui, parte da mesma construção. Em princípio, o tempo inteiro você está fazendo isso aqui. Provando que existe, relevância, dando seu afastamento. A ordem que você vai fazer isso no seu discurso se aloca conforme a sua estrutura se adapta a isso. Tem que tudo isso. A estrutura é mostrar como vocês podem estruturar isso. Vamos da claim. Tese. Tese barra claim é uma sentença que referencia todo o seu caso. Tudo que o caso representa precisa ser orientado por essa tese. E eu acho que você tem isso no seu discurso de maneira muito clara e que ela seja concisa, compreensível, intuitiva e memorável. Por quê? Porque o princípio é difícil e é importante que você tenha algo com o qual o juiz realmente consiga se agarrar sobre. Ele precisa nortear o seu caso inteiro sobre isso, saber que você está falando sobre esse pressuposto o tempo inteiro, e quando ele for dar a cal dele, ele precisa chegar e falar, olha, segunda posição ganha porque eles provam isso aqui. Quanto mais claro você deixar isso para o juiz, melhor vai ser para você. Mais claro vai ser para você e para o seu caso funcionar. E aqui a gente vai acompanhar com o caso do CTV, tá? Essa casa implementaria em grande escala programa de CCTV, Sistema de Desenvolvimento Real. Ou seja, basicamente, essa casa implementaria um grande Big Brother na sociedade. O que seria uma claim para isso? Sobre o princípio que a gente achou lá atrás, quando a gente estava abstraindo violações que a gente sentia, né? Então a gente achou que lá atrás, como é que a gente poderia estruturar ele? Aumentar massivamente a vigilância tornará pessoas desconfortáveis em uma extensão que considerará uma posição estatal. Ou seja, eu vou me sentir muito desconfortável sendo vigiado o tempo inteiro. Isso toma uma extensão que eu vou me sentir punido pelo Estado. Por nós acreditarmos que as pessoas deveriam ser tratadas como inocentes, tem que ser para o contrário. Ou seja, por eu só poder ser punido quando eu cometo algum crime, sou processado por isso e o Estado me coloca enquanto criminoso, o Estado não tem direito de punir a população dessa forma. Ou seja, é principalmente errado, é injusto, por exemplo, o Estado puna a população. E aí a gente precisa se nortear, né? Esta claim. Ok, passado.
Isso é a nossa tese. E a gente se norteia por frame. O frame, ele pode ser alocado na ideia da relevância. O frame ou washing, que eu vou explicar o que é mais pra frente, ele denota um tanto quanto a relevância daquele princípio. E ele também é uma forma de garantir a sua fundamentação. O washing é normalmente casas baixas ou casas altas querendo esclarecer as métricas do debate, no qual você mostra por que as métricas pragmáticas elas não são tão boas assim, ou porque elas realmente não resolvem tanto assim o debate, elas não fazem tanto impactos assim. Então, por exemplo, na moção da CCTV, você pode falar que, na verdade, programas de vigilância não são tão eficientes. Pessoas criminosas, pessoas que querem cometer crimes, provavelmente continuam cometendo. Criminalidade é algo inerente à personalidade da pessoa, e não à condição de ela ser vigiada ou não. Portanto, não existem tantos impactos assim. O princípio é mais importante. Isso é o washing. Isso é você lavar o debate. Você mostrar que as métricas pragmáticas elas não importam tanto e alocar o seu princípio enquanto algo central. Naquela moção de, por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe, né, de Lamenta, você dizer que todos os impactos são extremamente especulativos, tudo é muito no si, na prática a gente não controla muito dessas coisas. E o meu princípio é determinante, ele é algo que vai acontecer e eu alogo o princípio com isso, faz com que seja muito mais certo os impactos acontecerem do meu lado do que do seu lado. Quer dizer, muito mais certo que o meu caso corrigido do meu lado do que do seu lado. E, portanto, a minha métrica é mais importante que a sua. Isso eu acho. Isso não é necessário 100% das vezes, tá? Isso depende muito do debate. Se você acha que é importante você fazer essa limpeza em métricas pragmáticas, faça, se desse à vontade. Enquadramento também pode importar bastante. O enquadramento, ele é basicamente você ilustrar como a violação que você está falando que acontece, como ela se parece, como ela afeta a sua vida. Você constrói o contexto com o qual o debate se passa para introduzir o princípio da maneira mais eficaz possível. Ambos são opcionais. Tá? Tipo, aí coloca o que você acha que realmente vai valer a pena para aquele princípio especificamente acontecer. Eu vou colocar um pouco mais na frente como é que a gente poderia alocar isso. Próximo ponto, prova do resultado. A prova do resultado, ela é diretamente o dano. Né? É você colocar como esse dano acontece e como ele se materializa. E também é uma forma de fundamentar a razão, como ele é definido no caso em questão, né? Isso aqui são estruturas distintas, tá, gente? Tipo, isso e isso são estruturas distintas. Mas elas podem ser lidas conjuntamente. Isso que eu estou tentando fazer aqui. O que é a prova do resultado? Como você poderia provar esse dano? O princípio, ele sempre precisa de um estado falando. E às vezes a noção não te garante. Dessa forma. Se o resultado sobre o qual o valor psicológico afetado é X, você precisa falar que X realmente existe e acontece. Silvani, você tá travando um Vamos pouco. colocar isso em azul. Não deu pra entender nada dessa prova do resultado. Você travou tudo. Vixe, Maria. Tá. 2, 3, 2, 3. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou audível? Tá tudo bem? Pronto. A prova do resultado é um meio sobre o qual você consegue colocar o dano dentro do debate. É você provar que o dano realmente existe e enquadrar como a proposta da bancada oposta fere aquilo. Então você está dando uma prova do resultado que você está postando. Que é justamente caracterizar esse estado no qual esse dano existe e ele acontece. No exemplo da vigilância, por exemplo. Você precisa provar que as pessoas estão fortemente perturbadas. Porque se você não prova que as pessoas estão perturbadas, seu princípio não faz sentido. Qual é a sua claim? A sua claim é a sua estão constitucional. Isso é o da medida. Você prova que esse resultado não acontece para depois dizer que o valor que colocou aí é importante e relevante. Isso é prova de resultado. Nesse caso, você pode provar que as pessoas se sentem contempladas
eu queria não pelo Estado está usando as informações para o bem, para a empresa, outro tipo de coisa, as pessoas não dão confiança intrínseca assim, no Estado. Por isso, o desconforto acontece. Nós somos determinados biologicamente, fomos assistidos. Eu acho que, tipo, o sentimento de que está sendo observado, esse tipo de coisa, nós temos um incômodo natural de que estamos sendo observados o tempo inteiro, tem que nós nossas ações por isso. Então, logo, perturbação existe, incômodo existe. C, pessoas a serem observadas tendem a crer que sempre podem estar fazendo algo de errado. Ou seja, se eu estou sendo tratado tal qual um prisioneiro que odiernamente é observado, porque ele apresenta um grau de periculosidade, que ele pode fazer alguma coisa, e portanto precisa ser observado para garantir que algo vai ser impedido e que isso não vai se materializar, eu meio que também me sinto violado, me sinto observado tal qual essa pessoa, e portanto eu creio que eu posso fazer algo de errado, portanto isso me perturba. Então, ó, 3 linhas de análise para provar para você que eu me sinto perturbado. Não confio no Estado, eu me sinto perturbado em me observar o dia inteiro, biologicamente eu me sinto incomodado, eu sempre acredito no nada de errado. Então, 3 formas de dizer que o resultado sobre o qual eu estou dizendo que a emoção vai tratar acontece. E ao cumprir esse passo, você consegue colocar o dano no debate. Ou seja, e agora que vai entrar né, na própria princípio. E é o que a gente lá atrás chamou de ou relevância. Isso aqui são estrutural. Acho que a gente fala isso. Provado que o resultado acontece. Ou seja, você disse que algo acontece, pede alguma coisa. Você provou que isso acontece. De fato, as pessoas serem muito perturbadas, muito incomodadas. Por que isso é um princípio? O que isso importa? Por que isso tem relevância? O que está acontecendo? 3 formas para você conseguir provar como se. Primeiro, silogismo. O que é silogismo? Para os aristotélicos de Platão. Silogismo é uma forma de dedução na qual uma premissa maior e uma premissa menor são estruturadas a uma conclusão lógica. Vamos aplicar isso ao CCTV. O Estado toma nossa liberdade todos os dias para restaurá-la dentro do sistema de leis que são consideradas pela população. Então, eu tiro sua liberdade, eu posso te prender, eu posso submeter a um processo para garantir que você mesmo não seja violado. Porque outras pessoas vão se submeter ao mesmo processo de ser preso, coisa assim. Ou seja, se leis são quebradas, concordamos que punições têm que ser aplicadas. Fato. Verdade. Contudo, premissa menor. Nenhuma lei foi quebrada. Pô, se eu acabei de concordar contigo que se uma lei é quebrada, se o Estado utiliza do seu poder para reparar um dano e nenhum dano foi feito, ou seja, nenhuma lei foi quebrada, punições que não quebrem normas são legítimas. Ou seja, premissa maior, premissa menor, conclusão lógica. E isso é abstraível do intuitivo do juiz. Ou seja, não repita com o que você está falando no seu caso. Tente procurar alguma coisa próxima a isso, alguma coisa que seja análoga a isso. Nesse caso aqui, por exemplo, eu fiz uma analogia com leis e abstrato, para justamente trazer a ponte direta, porque no meu caso ele tem uma vertente processual, né, vamos dizer assim. Mas eu poderia trazer uma analogia com outra coisa. E no futuro eu vou fazer isso. E no último passo, que é o como vamos construir juntos. Uma segunda forma de provar o princípio é por meio de extrapolação. O princípio pode ser provado como princípio quando é cumprido o ônus de demonstrá-lo como extensão de um princípio mais profundo e amplamente aceito. Por exemplo, o princípio de inocente até provado o contrário é uma extensão da própria liberdade. A liberdade é fundamental para a natureza humana e só deve ser violada em momentos raros, específicos e muito bem fundamentados, algo que não é respeitado aqui. Ou seja, qual é o meu princípio? Inocente até provado o contrário, que é ocasionado por uma perturbação que a gente provou lá atrás na prova do resultado. Ou seja, a gente provou o dano lá atrás, estamos provando o princípio agora. Pode usar o silogismo, podemos usar uma extrapolação. A gente extrapolou. Pegou um princípio maior, um princípio fortíssimo, e dissemos, olha, isso está sendo violado. Isso é equivalente a isso. Ou seja, no caso da CCTV, eu me senti odiernamente violado, restringe a minha liberdade.
eu extrapolo isso para a liberdade, você concorda comigo que liberdade é um princípio fundamental, inerente e que não pode ser quebrado. Se você concorda comigo que a liberdade é inerente, fundamental, logo, se eu quebro a liberdade, no meu caso, que não é liberdade abstrato, é inocente até provado o contrário, se eu faço esse paralelo, você concorda comigo que esse princípio deve ser quebrado. Porque você concordou comigo que a liberdade deve ser quebrada é abstrato e que isso é um subproduto, isso se relaciona diretamente com a liberdade. Então, a gente extrapola e faz analogia com a extrapolação. Ou intuição. É o menos recomendado para mim, mas é interessante. Que é fazer um experimento mental, né? É explicar como rotineiramente a gente aplica o trade-off oferecido e nós sempre optamos pelo curso moral psicológico. Esses experimentos mentais, você pode criar na hora, ou é tipo o que eu fiz lá no início da capacitação. Tipo assim, o estupro sem dano é um exemplo de experimento mental. A pessoa que chega no hospital é um exemplo de experimento mental. É alguma situação que não necessariamente aconteceu ou não, mas que mostra como aquele princípio é quebrado. Se isso é quebrado naquela situação, e você traz um paralelo entre aquela situação ser quebrada e essa de agora, você concorda comigo que se você concorda que lá eu quebro um princípio, aqui eu também quebro. Então, se eu estou falando, por exemplo, de dignidade humana, e eu faço o exemplo do estupro sem dano, se você concorda que lá o valor da dignidade é violado e isso é abjeto, logo, no meu caso, em que eu também coloco dignidade no debate, a violação também é abjeta. Mas cuidado com esses casos, porque, enfim, se você colocar um estupro sem dano ou alguma coisa assim, a chance de você ser lido como extremo pelo juiz é significativa. Então tenta achar uma intuição, um experimento mental que seja um pouco mais razoável. Assim. Você pode criar, tá? Pode criar uma analogia, pode criar na sua cabeça no debate. Mas eu recomendo mais silogismo de extrapolação. Eu acho que são as melhores. E por que isso é tão importante? Porque lembra que eu falei que o princípio ele é algo da natureza humana? Se é algo da natureza humana, o juiz concorda contigo. O advogado precisa concordar contigo que aquilo é algo que está violando ele em alguma medida. Ou melhor, poderia violar ele em alguma medida se ele fosse o afetado pela ação. Em silogismo e extrapolação, a gente pega paralelos ao caso e correlaciona. Seja pela premissa da lógica maior e menor, e aí faz a conclusão lógica que é a mesma que eu quero chegar com o meu caso, ou seja, extrapolando para outro princípio. As formas de atingir o que o juiz já acredita como negociável e assim persuadir. Isso é o pensamento. Princípios não são pesados em si mesmos, porque, enfim, eles impactam deles mesmos. O impacto do princípio é a sua própria violação, né? Ou, se quiser trazer um mas é o determinado, por exemplo, do pensamento, que é bem famosinho, e é a ética. Vamos lá. Isso é uma forma de pensamento com efeitos pragmáticos, tá? Isso aqui, se vocês quiserem copiar e usar no debate, também é bem interessante. É da própria Lisa Portes. No debate, uma coisa gera prazer, não porque Deus decidiu que ela é boa ou nada do tipo, mas porque seres humanos identificaram como algo que gera prazer de acordo com suas próprias vontades e valores. E aí ensinaram por aí como sendo boa. Ou seja, o valor de algo está diretamente correlacionado à dignidade que eu tenho e à minha autonomia. Ou seja, eu só determino que algo é bom ou ruim se eu tenho a liberdade e a minha própria autonomia de determinar que isso é bom ou se isso é ruim. Se o valor de dizer que algo é bom ou ruim vem da minha autonomia, logo, o meu próprio prazer é secundário à minha autonomia. Por óbvio, se eu não tenho autonomia, eu tenho a capacidade de dizer o que é prazeroso para mim ou não. Portanto, o prazer é menos importante que a minha autonomia. Dessa forma, e o que é o prazer? É o consequencialismo, né? As coisas pragmáticas que acontecem. Logo, os valores morais a serem defendidos no debate, todos são derivados de ideias fundamentais de valores intrínsecos da condição humana. E, portanto, princípios sempre vêm pragmático. Porque o pragmático só existe porque existe um princípio que ancora a sua existência. Qualquer coisa positiva ou negativa que aconteça na sua vida, você só consegue determinar como tal porque você tem autonomia e dignidade para fazer. Se você não tivesse, não seria possível fazer isso. É uma forma de sofrimento bem clássica, bem famosa, se vocês estiverem querendo rodar autonomia. Tá. Vou passar agora para princípios em espécie. Eu dei alguns exemplos de princípio aqui. Dignidade, autonomia,
justiça, soberania pública, propriedade, liberdade e democracia. Eu vou. E aí, quando eu queria deixar os amigos, eu já. Não, certo. Silvani, você tá travando. Você tá travando. Desculpa interromper mais uma vez. Você travou tudo. Quando você começou a falar de princípios principais, você travou tudo. Desculpa interromper. Ok. Eu Tá travando bastante ainda. Você ainda. Eu não tô conseguindo entender. Tá travando ainda muito, muito mesmo. Será que, tipo, se tu desligar a câmera melhora e agora saiu o teu slide? Não, eu tirei o slide de propósito porque eu vou transferir a tela do Canva diretamente. Agora dá dando pra te entender. Eu acho que melhorou. E aí eu acho que fica melhor. É porque eu tava abrindo o Canva, aí eu acho que a internet deu meio tchau. Ah, tá, entendi. Mas. Eu acho que a internet deu um chabalzinho porque tava vendo aqui. Você consegue ver minha tela? De boinha? Da paz, uma boa? Sim, sim. Agora sim. Pronto. Tá. Não consigo ver os comentários. Enfim. Eu quero específico sobre alguns desses princípios. Primeiro, sobre dignidade. Como a gente poderia falar de dignidade? Ainda que dignidade seja algo um tanto quanto difícil de definir, o que é dignidade? Tipo, é difícil definir dignidade, né? Mas ela é intuitivamente como um set de coisas que nós não conseguimos abrir mão ou limitar. Por exemplo, aqui a Cortes fala desses dois aqui. Eu quero fazer pergunta. Ela se insere no contexto de uma revolução judaica na época dos campos de concentração nazistas. Um grupo de judeus, eles decidem se revoltar, se rebelar e sair atirando. Eles sabem que eles vão morrer. Eu esqueci de certeza disso. Não tem a menor chance daquilo causar qualquer tipo de impacto pragmático. Eles sabem que eles não vão fazer diferença nenhuma. Existe uma ideia da nossa própria dignidade, do nosso próprio valor que a gente de que nós temos o direito moral de fazer o que a gente puder fazer, quando puder fazer alguma coisa. Isso parte do corolário da própria dignidade humana, do nosso próprio direito de determinar o que a gente pode fazer da nossa própria vida. E que o nosso valor é determinado somente pelas nossas ações, mesmo que isso não gere impacto algum. Você quer ajuda, você quer pedir. Mesmo que na prática não é logicamente correto fazer. Por quê? Porque facilidade. Então, por exemplo, se você pega um de nossa vida na cabeça, a regida aqui, incentivar coisas radicais, a gente pode trazer a propriedade de trabalho dela. E para levar a virtualidade do lado do lado a autonomia para fazer isso treinar não se define vídeo que eu tenho lá no contexto docentes a
É uma decisão. Parte de análise genuína. Amigo, tá travando. Travou tudo. Desculpa, porque realmente, eu acho que uns 2 minutos atrás tava travando muito. Eu acho que deu uma melhoradinha quando a câmera ficou desligada. É porque realmente tá travando. Desculpa mais uma vez se interromper, mas... Ok, eu vou desligar a câmera então. Comentou que tava travando. Não, é mesmo, amiga. É Obrigada. praticamente interromper, amiga. Não tem problema algum, de verdade. Onde é que foi a última coisa que vocês ouviram? Eu acho que você começou a falar um pouco de dignidade, aí depois, tipo, travou, e daí acho que quando você começou a falar de autonomia, realmente travou, tipo, total, não deu pra entender nada. Ok. Eu vou repetir brevemente da dignidade. Ainda que a dignidade ela seja muito difícil de se definir, ela é intuitivamente percebida em algo que a gente não pode abrir mão ou limitar. Por exemplo, eu quero aqui está a ideia do Kai Lutano. O Kai Lutano é uma ideia que ela parte de um experimento de pensamento, não, um tough process, um tough experiment, que é aquilo que eu falei de intuição, e aí vocês poderiam usar isso no debate caso vocês quisessem, e aí a prova do princípio, aquele terceiro ponto de prova do princípio, né, que eu coloquei, que é um grupo de judeus que, no regime nazista, decidiu pegar em armas e sair atirando. Eles sabiam que não ia ter absolutamente nenhum efeito, que eles só iam morrer mesmo e dane-se, que nada que eles fizessem ia fazer qualquer diferença no mundo. Qualquer, sério. Ou seja, não ia ter impacto nenhum. Se eu maximizo o sofrimento deles porque eles morrem e minimizo o benefício porque eles não estão conseguindo de nada, essa ação seria ruim, né? Pragmaticamente. Só que a dignidade humana diz que eles têm direito de cair lutando, porque é um elemento da nossa persona, da nossa pessoa, fazer o que a gente quiser fazer. Tipo, dar o valor que a gente quiser dar à nossa vida. Se o valor que eu quero dar à minha vida é o valor de alguém que caiu atirando, eu tenho esse direito que é intrínseco à minha personalidade, que é intrínseco a mim. Portanto, cair lutando é um ato digno, mesmo que pragmaticamente irrelevante. Vocês podem usar isso, por exemplo, naquelas moções de tipo, essa casa se opõe a movimentos sociais serem radicais. Tipo, dane-se se o meu movimento social vai botar a cara em fumaça, vai ter gasolina, não vai ter nada de bom pragmaticamente sendo aferido, porque o sistema é uma merda. Eles têm, da dignidade deles poder fazer isso. Proibir eles de fazer isso, tirei a dignidade deles. E por isso que eu não me oponho. Sobre autonomia. A autonomia, ela parte de 2 pressupostos. Da sua capacidade de escolher e da sua capacidade de definir o seu próprio contexto. De analisar o seu próprio contexto. Ou seja, a autonomia, ela é um caminho no qual você abstrai aquilo que é importante para si e para o seu coraçãozinho, aquilo que fundamentalmente compõe o seu ser, e o que você analisa no ambiente. Quando essas duas coisas interagem, você toma uma ação verdadeiramente autônoma. Se um dos dois é comprometido, você não está tomando decisão autônoma. Ou seja, se você está sendo manipulado para acreditar em alguma coisa, o ambiente ao seu redor está impedindo que você tome uma ação autônoma. Ou seja, a sua capacidade de escolha é comprometida, ou seja, você não tem autonomia. Ou se você está sendo forçado a fazer alguma coisa que o seu coraçãozinho não quer que você faça. Isso não parte do princípio de um valor que é do seu coração. Você também está tendo ferido a autonomia. Justiça, interessante. Eu quero citar 3 coisas de justiça. Primeiro é a retribuição. É um subprincípio dentro de justiça. Ele fala o seguinte: se o Estado falhou com a vítima, ele deve agir para compensar essa falha, sempre com proporcionalidade, punindo os piores mais, os melhores menos e os inocentes nunca. A retribuição é justificativa que melhor combate o risco de punir inocentes. Você, algum dano aconteceu na sua vida, você exige retribuição do Estado. Por que o Estado pode punir algumas pessoas mais do que outras? Por que o Estado pune mais um homem que mata uma mulher por ser uma mulher? Por que feminicídio tem uma pena maior? Porque o Estado falhou em proteger você enquanto mulher. Logo, ele deve compensar essa falha. E ele falha em te proteger enquanto mulher sistematicamente, né? Tipo, estrutural, preconceito, todo esse tipo de coisa. Ele falha em proteger mulheres sistematicamente o tempo inteiro.
se eu provo que ele falha sistematicamente em proteger mulheres o tempo inteiro, eu digo que ele precisa retribuir o dano que é gerado a elas de maneira proporcional. E é por isso que eu puno mais pessoas que cometem feminicídios. Os inocentes nunca, óbvio. E os melhores menos. Aqui melhores eu acho que é menos piores, né? Então, tipo, eu ainda preciso punir pessoas que tomam crimes. Se você rouba alguma coisa, mesmo que não seja de grande valor, você ainda está causando um dano. Você não vai punir da mesma forma essa pessoa do que você pune alguém que roubou algo do Estado. Teoricamente, o roubo do Estado, ele afeta a coletividade, portanto, ele tem danos mais significativos. E dessa forma, a retribuição justa dessa pessoa deveria ser maior do que alguém que rouba, sei lá, um celular. E é por isso que penas são distribuídas com base em quantidade de dano. Reabilitação também é uma parte de justiça. As pessoas têm o direito à reabilitação. O aprendizado mesmo é consequencialista, sim. Você colocar ele na prisão para ele se reabilitar é uma métrica consequencialista. É o impacto de você prender uma pessoa. Mas a ideia da reabilitação da vítima, após a sensação de simbolismo de justiça, se aproxima muito de um valor. Ou seja, de reabilitação do algoz, da pessoa que comete o crime. Por que a pessoa que comete um crime tem de ser reabilitado ao invés de ser só atirado e morto? Porque existe uma ideia na qual essa pessoa ainda é passível de salvação. Ainda existe uma ideia na qual essa pessoa ainda pode se reabilitar e aprender. Ainda não pode ser presumido que você vai sempre cometer o mesmo crime em todas as instâncias. Em todos os momentos. Se é verdade, se isso tudo é verdade, é imoral você não me dar o direito de me reabilitar. E isso é uma das razões principais da pena de morte ser algo banido em vários países, né? Porque é impossível se aproximar de um valor absoluto de justiça. O valor absoluto de justiça seria, tipo, conceder a morte a alguém, por exemplo. Dar a morte a alguém, por exemplo. Claro que isso pode ser quebrado em determinadas circunstâncias. Pessoas que foram recorrentes milhares de vezes, pessoas que têm uma condição psicológica para sempre fazer isso, inclinação a sempre fazer isso, sei lá, enfim. Isso pode ser mas é um princípio corolário de justiça. E restituição. Também é um corolário de justiça. É intuitivo que quando há um mal feito a alguém, independentemente de culpa, a responsabilidade de tentar restituir o mundo ao estado anterior ao mal, ou de aproximá-lo desse estado pré-dano. O que isso quer dizer? Você pode argumentar porque cotas raciais, por exemplo, são pragmaticamente boas. Porque economicamente é positivo, porque reinsere essas pessoas que provavelmente não conseguiriam entrar no mercado de trabalho porque a gente racismo estrutural, por exemplo, no mercado de maneira mais eficiente. Mas são pragmáticas com isso. Só que ao invés de passar falando o porquê acontece, eu falo porque importa. Por que importa? Porque a restituição é um princípio fundamental. Mesmo que... E aí é um argumento que aquele povo, pessoas mais filhas da puta usam, né? Não fui eu que promovi esse tipo de coisa, não fui eu que fiz isso, portanto ser incorreto e tal. Por que isso não funciona? Porque, sistematicamente, nós, enquanto sociedade, cometemos esse estado de subjugamento. Independentemente da minha culpa direta sobre aquilo, existe uma responsabilidade do Estado, enquanto coletividade, de tentar restituir essas pessoas ao dano que elas nunca mereceram ter. Ao estado que elas nunca mereceram estar, que é o estado de racismo, de preconceito e tal. Então a restituição também pode ser lida como um valor psicológico. República e liberdade. Eu acho que são princípios um pouco menos importantes na prática, menos vistos no debate. Eu vou passar rapidinho pela democracia, que eu acho um pouco mais importante. Acho que a democracia pode tomar depois. Mas o que democracia é, per si, um princípio que pode ser visto, né? Primeiro, por um risco de poder. O Estado é enorme, ele é grande, ele é assustador, ele tem a máquina do exército sobre si, ele pode te processar, ele é muito poderoso. A democracia, ela limita o Estado. Por quê? Porque ela distribui parte do poder ao povo. Ou seja, mitiga o desequilíbrio existente entre Estado e povo quando adota a democracia. Por isso ela é principiologicamente correta. Antes da democracia, esse argumento ele é bom
naquele tipo de debate em que a gente coloca a máquina para governar o Estado. Eu não sei se você já viu esse tipo de debate. Mas o Estado ele precisa consultar a sociedade, porque senão ele toma escolhas morais que não são do seu papel. Nem toda escolha ela é matematicamente prevista, e isso parte de uma lógica consequencialista, né? As escolhas pragmaticamente previstas são escolhas que podem ser matematicamente aferidas, só que nem toda decisão pode ser aferida desse jeito. Ou seja, o Estado não pode negar o remédio a uma pessoa se o preço é matar outras 10. Ele pode fazer um balanço, ok. Essa é uma decisão complicada, uma decisão difícil. Você precisa abrir uma consulta à sociedade para que isso seja de fato colocado. E aí a sociedade elege políticos que consultam leis que determinam quando ou como isso pode ser colocado para não prejudicar sistematicamente muitas pessoas, mas também para não colocar pessoas com doenças raras e todo esse tipo de coisa como não passíveis de vida ou não passíveis de receber tratamento. É por isso que o Estado precisa consultar a sociedade. Porque essa escolha moral não é a responsabilidade dele. Não é ele que precisa decidir isso, somos nós. Porque nós estamos cedendo esse poder para ele. E a autonomia? Legal. Só é possível você ter autonomia. Porque, tipo assim, o Estado restringe você, né? Só é possível você ter autonomia frente ao Estado se você tem voz no Estado. Porque senão, tem algo te controlando que você não tem o menor poder sobre. E, portanto, enfim, você está tendo a autonomia ferida. Jesus, o que eu fiz? Ok. Então, isso é um ponto interessante. Você pode fundamentar que a democracia é fundamental, porque a democracia garante a sua autonomia. Isso pode ser utilizado em qualquer debate, tipo, que a consequência seja perda de democracia. E você consegue alocar isso, consegue utilizar a autonomia desse corolário de democracia. Agora, eu quero fazer um pequeno exercício com vocês. Que é... Vamos fazer essa prática. A nossa mãe. Esta casa permitiria que juízes apliquem penas mais graves em crimes cometidos em áreas de alta criminalidade. Nossa, classiquíssimo. A tese que eu construí aqui. Aplicar as penas graves é uma forma de retribuição aos danos que os crimes dentro dessas áreas causam, consistindo em um dano que é desproporcional a si individuais. Acreditamos que toda pena precisa ser proporcional ao crime cometido e por isso é que a medida seja adotada. Qual que vocês acham que é o princípio que está em voga aqui? Vocês acham que aqui a gente está defendendo? Sugestões? Podem colocar no chat, para o microfone. Vocês acham que nessa tese a gente está buscando defender? Diga, Ana. Eu acho que talvez o princípio da proporcionalidade, que é um pouco mais específico. Sim, ok. Sim, ok. Proporcionalidade que a gente subentende como subprincípio de justiça, né? É justo que a gente faça isso? Então, se é justo, sabe? Porque é injusto eu punir uma pessoa que comete o mesmo crime, gerando danos imensos, a uma pessoa que comete aquele crime, mas não gera um dano muito forte. Então, teoricamente, a gente precisa... Como que ele vai? Não se passa. Os pobres e vulneráveis, até porque se é a criminalidade é muito plausível que seja verdade, né? Que cada dia são assaltadas no ônibus, tem suas casas arrombadas, suas ruas. Eu estou usando retórica. Palavras fortes, situações fortes, fazendo com que o juiz sinta que está sendo violado também. Para além disso, sempre que um crime acontece, ele gera efeito psicológico, se incentiva mais comportamento criminoso. Isso afeta toda a comunidade. É teoria da janela quebrada, né? As teorias das janelas quebradas. Acho que quem faz direito talvez já tenha ouvido falar disso. Mas, assim, se você vê que o crime está acontecendo, você vê que talvez tenha um pequeno incentivo a fazer crime. Se você viu que ele aconteceu, que ele não foi muito punido, você tem incentivo para fazer crime também. Ou seja, não punir proporcionalmente também é um incentivo a crime. Qual é a prova do resultado? Ou seja, o que temos na nossa tese que precisa ser provado em termos de resultado? Algum chute? Alguma sugestão? Dentro dessa tese, existe alguma coisa que a gente precisa entender como acontece quando eu não aplico penas mais graves e, portanto, o meu princípio é ferido.
preciso provar que alguma coisa acontece. O que eu preciso provar que acontece na minha tese? Por eu preciso fazer sentido em termos de resultado. Certo? Para isso, eu preciso provar que crimes dentro dessas áreas consistem em um dano que é desproporcional. Se eu não provo que esse crime consiste em dano desproporcional, o meu caso não faz sentido. Porque, no fim das contas, a oposição chega para o debate e fala: olha, não, é injusto eu promover, na verdade, crimes que, para o mesmo crime, penas diferentes. Não é injusto, porque existe um dano muito grande gerado. Eu preciso provar isso. Como é que eu provo isso? Olha esse frame aqui. Esse frame ele já te coloca no cenário do debate em que tá na merda, gente. Tá lascado, tem gente que assusta todo dia, já é uma merda. Eu chego na prova de resultado e digo: é certo que as pessoas têm oportunidade de material psicológica, material, o frame aqui, vou dar braço. Psicológica, sofrem mais do que pessoas que com estoque de crimes em outras áreas. E aí você explicaria, né? Olha, uma pessoa dentro dessa área, ela tende, primeiro, a ser mais pobre. Segundo, ela tende a ter um psicológico mais afetado, porque todo dia isso está acontecendo com ela. Todo dia ela vê o pai dela sendo assaltado, a mãe dela sendo assaltada, todo mês o irmão dela sendo assaltado, todo mês ela não consegue pagar as contas de casa porque alguém assaltou ela, todo mês ela não está conseguindo chegar no trabalho dela porque o ônibus foi queimado. Isso acontece sempre dela. O medo na vida dessa pessoa é constante. Toda hora o medo é materializado. Ou seja, essa pessoa psicologicamente é muito afetada por esse crime. Isso é ainda mais agravado porque os efeitos são cumulativos. Só que eu quero dizer, cada crime aumenta o trauma, aumenta o medo e agrava materialmente as condições, né? Porque, enfim, se eu sou assaltado 2 vezes, eu perco meu salário 2 vezes, então eu sou materialmente afetado, eu já sou uma pessoa pobre, então eu já tenho uma situação material agravada e psicologicamente ainda mais. Porque eu sinto ainda mais trauma. O trauma que eu vivi lá atrás quando eu fui assaltado é revivido agora. Reviver trauma é muito, muito desgraçado, né? Ou seja, eu provo o resultado que é... Cadê? O crime dentro dessa área consistiu em um dano que é desproporcional. E claro, eu preciso fazer uma correlação também de que se eu não aplico pena mais grave, esse crime vai acontecer em algum grau. Isso é uma métrica um pouco mais subsequencialista, mas acho importante para o debate também, né? Na verdade, não. Isso não é isso, não. Esquece. Esse é a métrica consequencialista, tudo bem. E ainda tem um de resultado, né? Tá vendo nesse final de frame quando eu falo que, para além disso, sempre que acontece esse efeito psicológico que incentiva mais comportamento criminoso, toda a região ainda é afetada. Ou seja, todo mundo, e não somente a pessoa que é afetada pelo crime, também é afetada, porque eu aumento o estigma sobre a região fica tratada como ainda mais criminosa, ainda mais lascada, isso aumenta a demanda pelo crime, porque, de novo, se eu vejo que a pena não foi aplicada muito grave, eu tenho incentivos a cometer o crime de novo. Ou seja, na prática, toda comunidade, quando um crime é cometido, é afetada. Toda a comunidade acaba sofrendo com isso. Porque, diante disso tudo, é psicologicamente correto. O princípio ele existe, ele é materializado, existe o dano dele. Mas o dano eu já provei. Por que o princípio ele realmente existe? O crime cometido contra a minoria, por exemplo. E aqui, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma... Cadê? Acho que eu estou usando isso aqui. Mas o que são, na verdade? Ó. Trazendo ou seja, quando uma mulher sofre um crime por ser mulher, isso é um dano à sua identidade que homens, por exemplo, não sofrem. Então, é melhor, é justo punir mais aquela pessoa que comete aquele crime. E porque afeta toda a identidade de um grupo. Então, quando um crime de racismo acontece, isso afeta não só a pessoa que sofreu do racismo, mas toda a identidade de pessoas pretas como um todo. Eu vou equivaler isso ao caso em questão. Quando o crime é cometido por uma área da criminalidade, as pessoas lá são feridas mais... Ou seja, aqui eu estou filmando em questão, as pessoas feridas mais... Eu já provei tudo, a prova de resultado. Caso seu psicológico, o que é cumulativo, caso que reitera trauma. E para além disso,
A pena mais grave, aí, reitera um cenário coletivo de medo e ansiedade que ainda mais criminalidade. Ou seja, reitera todo o cenário coletivo. Cadê? Afeta toda a identidade do grupo, tipo, o feminicídio, o racismo, ele não existe porque é grave, porque ele fere e porque ele afeta toda a identidade. Eu também toda a identidade da região, porque eu reitero todo o coletivo de medo e ansiedade, atrai mais criminalidade, atrai de novas quebradas e tal. Ou seja, eu fiz isso do qual precisa ser mais grave, algo que todo mundo concorda. Eu gosto porque isso existe. Se o motivo pelo qual isso aqui que todo mundo concorda existe é x e y, e o motivo pelo qual o meu caso é verdade também é x e y, o meu caso também é verdade. Eu faço uma analogia desse forma, eu faço uma intuição. Assim, da mesma forma que feminicídio e racismo são punidos por penas mais graves, a pena mais grave retribui a intensidade do dano cometido, tanto à vítima quanto à comunidade. Por isso é uma medida psicologicamente justa. Como eu estou sendo responsável proporcional, o que é aplicado em outras vertentes, em outras áreas também. Isso também é um silogismo em determinado grau, né? Uma claim maior, que é feminicídio e racismo, e como isso fere a minoria em questão. Claim menor, agente, e conclusão lógica, ambos são igualmente justos e, portanto, ambos são representações que são proporcionais e, portanto, igualmente justas. E aí eu não consigo bater esse pensamento aqui, porque eu tenho que só pensar, né? Tipo, não veio outro caso no debate. Mas, se eu falasse, por exemplo, a primeira posição chegar para mim, por exemplo, e falasse, se trouxesse um caso pragmático, por exemplo, o impacto disso é menos crimes cometidos, eu faço o sobrezamento na seguinte medida. Ora, menos crimes serem cometidos é maravilhoso, é muito bom. Mas é muito mais relevante e é uma ancoragem de menos crimes serem cometidos o princípio da proporcionalidade da pena. Porque quando o princípio da proporcionalidade da pena é respeitado, eu, primeiro, tenho o impacto que você está trazendo depreendido, e segundo, eu demonstro a condição humana que está sendo violada naquele momento. Que é aquelas pessoas, como elas sofrem e como elas são violadas continuamente quando essa pena ela não é proporcional. E como é injusto essa desproporcionalidade da pena não acontecer. Então, isso é muito mais relevante do que só menos crimes serem cometidos. Isso também é uma forma de enquadrar o pensamento dentro do debate. Deixa o meu... Isso tentar criar forte. Eu recomendo fortemente que vocês assistam tanto a capacitação da Luísa Cortes quanto a capacitação do John Hart. Eles entram mais a fundo em algumas coisas que eu não pude entrar, porque, enfim, essa capacitação já teve 1h40. A da Luísa vai ter umas 2 horas para fazer alguma coisa, a do Dylan vai ter 1h e pouca. Então, eu recomendo que vocês observem ela. Eu acho a do Dylan em inglês, então vocês não entenderem inglês, enfim. Mas a da Luísa Cortes é fantástica, uma das melhores capacitações que o circuito brasileiro tem para dar. Eu recomendo muito que vocês vejam a capacitação da Luísa. Ela aprofunda muito alguns dos conceitos que eu trouxe aqui. Estruturalmente falando, foi algo bem direto. Mas ela aproxima alguns teoremas que é muito interessante, que vocês também estudem, que vocês também visualizem. Mas essencialmente é essa a lógica principiológica que vocês vão anotar no debate. Dito isso, dúvidas? Dúvidas sobre o caos? Dúvidas sobre alguma coisa? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, a hora é agora. Não? Tranquilo. Vou parar a gravação. Eu pausei a gravação. Agora eu terminei a gravação. Eu acho. Eu vou resolver isso depois. Mas, enfim, vou liberar vocês. Muitíssimo obrigado a todos que participaram dessa capacitação. Foi um enorme prazer.
Diga, Ana Júlia. Eu acho que ficou super claro, Silvia, sua capacitação foi super didática, acho que não ficou nenhuma dúvida. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade em passar essa capacitação, tua boa vontade. Muito obrigada mesmo. Nada, gente, o prazer foi todo meu. Eu estou tendo dificuldades. Parece que isso aqui só podia gravar mais de 45 minutos se fosse VIP. E durou mais de 45 minutos. E eu não sou VIP, então, enfim, eu vou dar um jeito de gravar essa porra. Beijo, abraços e até a Eu próxima. vou te pedir material no privado, tá bem? Se você vai me dar? Sem problemas. Perfeito. Sem problemas. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijos e abraços.